anterior, mais uma cobertura a respeito desse projeto que é o Viver com Saúde, esse tema atual que envolve a questão da prevenção à violência, ao suicídio, né, a conscientização contra o uso abusivo de drogas, de álcool, que são problemas decorrentes da sociedade do Brasil, né? A nossa região não foge muito desse conceito. Hoje eu estou aqui no CAPS, em Cantagalo, ao lado da Márcia Rabeiro e da Cíntia Abreu, que vão conversar com a gente sobre esse tema. Elas são profissionais já bastante experientes aqui do município, para poder reforçar a informação desse período, principalmente do mês de setembro, que é o mês conhecido como mês de prevenção e auxílio, né, a questão do suicídio, né, das pessoas que porventura estejam passando por problemas psicológicos e que cogitam, né, infelizmente, né, chegar nesse ponto, né, Cíntia, Márcia, para introduzir vocês aí na conversa, de chegar nesse ponto de pensar em tirar a vida, né? Eu vou conversar com a Márcia, que eu queria que você, Márcia, primeiro explicasse o que é o CAPS, né? Qual é a função do CAPS? O CAPS não é uma ferramenta exclusivamente do município de Cantagalo, nem da Secretaria de Saúde, né? É um projeto federal, é isso? Queria que você explicasse um pouquinho a concepção desse instrumento, né, do Ministério da Saúde, também assim puder fazer um esclarecimento para a gente, para que as pessoas de casa não entendam qual é o papel do CAPS na sociedade. Bom dia. Bom dia. O CAPS ele é um trabalho importante que envolve saúde mental e ele existe em todos os municípios, né? Ele não funciona sozinho, tá? Ele funciona junto com a rede municipal de saúde, né, vinculada ao hospital, vinculada às escolas, ao conselho tutelar, às unidades de saúde, e ele é um dos recursos, né, onde é oferecido tratamento psiquiátrico, tratamento psicológico, assistência social, enfermagem. Então é uma ferramenta importante e a entrada dos pacientes ela pode ser feita de várias formas. Ela pode ser feita através da vontade do paciente, né, em receber o atendimento e o acolhimento. Ele pode ser feito através de uma indicação do médico da rede, ele pode ser feito através das escolas. Então ele é uma das ferramentas importantíssimas, principalmente nas questões psicológicas e psiquiátricas. A gente sempre fala da questão da rede de cuidado, né? O CAPS é uma das redes de cuidado. Tem a questão religiosa, a gente não entra muito nessa parte religiosa, mas assim, o apoio religioso é importante, apoio da família, no caso de crianças e adolescentes nós temos o apoio do Conselho Tutelar, no caso de assistência tem o CRAS, o CREAS, que também é uma rede de apoio em situações como essa. Nós sabemos que pessoas com vulnerabilidades estão mais propensas a passarem por determinadas situações, né? Como Márcia falou, a questão do CAPS, o CAPS é só mais uma ferramenta. E é importante ressaltar que agora o CAPS também não está só mais com pessoas a partir de 18 anos. Nós também estamos recebendo agora crianças e adolescentes, que também é oferecido um acompanhamento para os familiares, consulta psiquiátrica, que tem um convênio com a prefeitura, nós temos algumas parcerias, acompanhamento dos adolescentes, dos adultos, as oficinas terapêuticas, temos a TCI, são várias propostas de trabalho aqui dentro do CAPS. O CAPS funciona, qual é o horário? De 8 às 5? De 8 às 5, de segunda a sexta. De segunda a sexta, né? Mas a gente sabe que o problema não se restringe a esse horário, né? Sim. E eu imagino que vocês devam ter uma demanda, né, constante. Claro que como é que funciona essa questão dos profissionais tendo que às vezes absorver problemas que, principalmente final de semana, que deve ter um extrapolamento, né, de algumas pessoas, né? O que acontece? Aqui no CAPS a gente trabalha em equipe, então a gente tem a parceria com o hospital, com a assistência social, como o Cíntia falou. Em casos de emergência,
o profissional responsável, né, o hospital, ou o médico, ou o enfermeiro, ele entra em contato com uma das pessoas do CAPS e a gente dentro do grupo, dentro da equipe, a gente tenta direcionar da melhor forma. O nosso trabalho aqui, né, em horário comercial é de 8 da manhã e 5 da tarde, mas realmente uma crise de ansiedade, uma internação, uma questão, ele pode abranger sim final de semana. E esse paciente não ficará sem o atendimento, né, que lhe é de direito. E isso que é importante as pessoas perceberem, né, porque um profissional desse porte, desse gabarito, ele não descansa, né, as pessoas estão sempre preocupadas com o aspecto da sociedade como um todo. E você, Cíntia, citou a respeito de várias congregações, de várias estruturas que dependem do CAPS, né? A gente sabe que, por exemplo, ali em Monerá tem o trabalho do pastor Joesley, né, que cuida de pessoas que são dependentes químicos. A gente sabe que tem a questão dos problemas infantis, de violência, que tem né? Conselho Tutelar, que cuida desses aspectos, e vocês têm que estar interligados com todos esses aspectos. Sim. Nós tivemos até uma reunião ontem com o Conselho, porque como o CAPS agora está atendendo a parte de criança e adolescente, a gente está tendo uma ligação direta, os casos são encaminhados para cá, todos ficam assistidos, é sempre oferecido, a fila não fica nem com fila de espera, a gente tenta, ainda mais em casos desse tipo de tentativa de suicídio, são emergenciais, não existe uma espera, a pessoa chega, é atendida no serviço. E o CAPS sempre foi um instrumento independente, porque pelo que eu lembro, às vezes eu vi ele muito vinculado, às vezes a gente percebe que alguns lugares são vinculados à assistência social ou à Secretaria de Saúde. Aqui a gente percebe que em Cantagalo ele é uma sede própria, né? É sempre assim que funciona a questão do CAPS para poder atender, ou ele pode de repente estar vinculado a alguma outra secretaria, algum outro órgão? Ele é vinculado à Secretaria de Saúde, né? Ele é específico de funcionamento aqui, mas é o que a Cíntia falou, a gente não trabalha sozinho, a gente tem as parcerias que são importantíssimas. Hospital, escola, Secretaria de Saúde, né? Porque mesmo sendo uma questão psicológica ou psiquiátrica, envolve família, envolve tratamento, envolve parte clínica, envolve violência. Então, assim, a gente não trabalha sozinha, é uma rede. A gente funciona nesse local, mas a gente trabalha em rede. E o que as pessoas da sociedade podem fazer antes e depois? Eu até queria tratar com vocês, assim, especificamente, né, de cada faixa etária, questão da Conselho Tutelar, que cuida muito da segurança das crianças, as escolas que cuidam de jovens e adolescentes, também crianças, mas, né, e depois passando dessa fase escolar tem uma série de questões. Mas o que as pessoas poderiam estar colaborando, as pessoas da sociedade poderiam estar colaborando com o CAPS para poder, vamos dizer assim, tornar mais eficiente o trabalho de vocês, para que cada comunidade, né, de cada cidade que está nos assistindo, no caso aqui especificamente Cantagalo, mas o que vocês acham que a sociedade poderia estar colaborando mais com o instrumento que o CAPS representa? De que forma que vocês acham que a sociedade poderia colaborar mais com vocês para poder, vamos dizer assim, ajudar vocês a cuidar, porque vocês cuidam de uma parte assim que é muito delicada na saúde pública, né? Eu acho que existe um julgamento muito grande, eu acho que as pessoas precisam ter mais empatia e menos julgamento. Ainda hoje, quando se fala em CAPS, as pessoas acabam, vai pro CAPS, é coisa de maluco. E não, aqui é para tratar a saúde mental. E tudo que envolve saúde mental é no CAPS. É uma depressão, é uma tentativa de suicídio, é uma crise de ansiedade, é um ataque de pânico que está sendo muito comum agora durante a pandemia. É muito. A gente viu, isso está chegando aqui muito, então acho que isso tem que ser falado. O CAPS também começou agora com uma parceria com as escolas. Então nós estamos fazendo, a princípio, roda de conversa com os professores, conversando sobre essa questão do suicídio, porque isso precisa ser falado. Ainda existe um tabu muito grande que não se pode falar em morte. Mas quando se fala de morte, a gente está sim valorizando a vida e tem que ser falado sim, até porque muitas vezes tem situações que são vistas na escola e não em casa, como no caso de automutilação. Muitas vezes quem percebe é um professor e não um pai, porque dentro de casa a criança está isolada no quarto, entendeu? Às vezes essa criança chega pra gente por causa da escola.
Gente, isso é uma coisa muito séria, né? Dentro do trabalho de vocês, assim, vocês atendem, vocês conseguiriam, por exemplo, assim, determinar em faixas etárias quais são os problemas que mais acometem? Por exemplo, essa questão da mutilação, a gente nem às vezes imagina que aconteça, mas é uma coisa que acontece muito entre crianças, né? Depois tem a fase dos adolescentes. Vocês conseguem mais ou menos fazer um levantamento, assim, nada científico, mas dentro da experiência de vocês, dos principais acometimentos das faixas etárias? Acho que a gente teria que sentar para levantar esses dados, né? Mas assim, eu particularmente estou trabalhando com essa parte de criança e adolescente, e a questão da mutilação e da tentativa de suicídio está chegando muito aqui, principalmente pós-pandemia. A gente não via tanto isso aqui. Pós-pandemia a gente tem recebido um público bem diferenciado nesse sentido, né? Em que a gente continuou atendendo online, a gente continua atendendo, a gente não parou o serviço, mas agora que as coisas retomaram, esse público tem surgido com mais frequência e numa gravidade muito intensa e não tem tido idade para isso. A gente tem percebido isso desde criança, porque as crianças estão muito ansiosas por tudo que passaram, porque criança tem dificuldade de elaborar, né? Até a questão dos adolescentes, que já é uma característica dos adolescentes, essa ansiedade, mas as tentativas de suicídio elas vêm aumentando no mundo e principalmente no Brasil, onde a gente tem as questões da crise financeira, falta de apoio em alguns setores, então isso tudo interfere. Então está sendo uma demanda muito aumentada, tanto em consultório particular, porque eu também trabalho em particular, tanto no serviço público. Então é importante frisar que, para que as pessoas auxiliem o serviço, esse paciente, ele precisa ser visto, ele precisa de tratamento, ele precisa ser acompanhado também pela família ou por alguém responsável por ele, seja ele menor ou maior de idade, porque ele precisa de um suporte, da medicação correta, de alguém que cuide, de alguém que oriente, porque naquele momento ele está precisando de auxílio, ele está doente. Então, assim, essa forma seria uma das grandes formas de auxílio, porque o CAPS ele não consegue fazer o serviço dele sozinho. Ele precisa de toda essa rede de apoio, que a gente chama de rede de apoio. É o que a gente falou, né? A questão da fé não independe da religião, a questão da medicação, ida ao médico, vinda à psicoterapia, né? A participação no grupo, o acolhimento dessa família, tudo isso é muito importante. É uma situação assim que a gente realmente fica preocupado como sociedade, como pai, eu acho que todo mundo deveria estar bem atento. Eu queria que vocês pudessem assim descrever para as pessoas. É difícil, eu imagino que seja uma extrema complexidade você fazer um diagnóstico, mas o que são assim sinais mais relevantes que vocês acham que vale a pena assim colocar para as pessoas que estão assistindo a gente, de sinais que as pessoas devem ficar atentas para poder ajudar de repente uma pessoa que está em dificuldade? Acho que tem muitas frases de alerta que a pessoa que está pensando no suicídio, que elas acabam falando, eu não aguento mais, eu sou um peso para as pessoas. Nós vemos também muitos casos de pessoas que começam se desfazendo de coisas que eram muito apegadas, por exemplo, eu vou doar meu animalzinho de estimação. No caso do adolescente, aquele adolescente que fica muito isolado, trancado no quarto. Só que também a gente tem que falar que a pessoa pode estar na rua, sorrindo, conversando e ser uma pessoa que está pensando em suicídio. Até porque, a partir do momento que a pessoa decide pelo suicídio, o conflito já não existe mais. Então a pessoa já não está com aquele semblante de deprimida, de apática, e sempre fala mesmo da questão do acolhimento, de não julgar. A gente tem uma frase que aqui na psicologia, na psiquiatria, que a gente fala muito, que as pessoas que falam, cão que ladra não morde. Aqui é justamente o contrário. Geralmente as pessoas avisam antes. É muito difícil chegar um caso assim, a pessoa cometeu suicídio. Geralmente aconteceram várias tentativas, já tiveram várias passagens pelo hospital. Sim, e o que acontece também, a pessoa ela demonstra mudança de comportamento. Às vezes ela deixa de fazer coisas que ela gostava de fazer.
tá? E ela vai se limitando, ela vai se fechando, mas muitas vezes ela tenta não demonstrar também. E isso não tem idade. Então quem está muito próximo, eu sei que a gente tem uma vida muito corrida, às vezes não dá para prestar atenção, ficar um pouco atento, porque todo mundo passa por questões de conflito, questões de ansiedade. E é o que Cíntia falou, sem julgamento. Às vezes aquele problema que para mim seria fácil resolver, para o outro não é. E quando ele pensa em suicídio, ele não quer exterminar a vida, ele quer exterminar o sofrimento. Ele não vê outra saída, ele está adoecido. E existem outras formas de tratar, né? Não tem a necessidade de tirar a vida, mas é uma opção. Que pra gente é muito complicado também trabalhar isso se a gente não tiver esse suporte de quem está próximo. Então assim, se você está passando por uma situação difícil, não consegue resolver sozinho, procure ajuda. Se você sabe de alguém que está precisando, procure ajuda. Porque a intensidade da ansiedade, da depressão, dos casos vem aumentando. E é o que Cíntia falou. Muitas vezes a pessoa não quer falar sobre isso porque ela não sabe lidar. Só que a partir do momento que a gente fala, a gente consegue encontrar caminhos, né? Que pode, muitas vezes, evitar o número de tentativas ou de suicídios, né, que acontece ultimamente. E eu, assim, quem cuida, né, que é o caso de vocês, eu imagino que compartilha muito esse sofrimento, né? Como é que é a preparação de vocês, assim? Vocês têm um respaldo técnico, o conselho de psicologia, como é que atua em relação à formação de vocês para que vocês consigam lidar com essa pressão? Porque eu imagino que, assim, às vezes a gente ouve falar muito de padres, pastores que são pessoas que têm muito, assim, recebem uma carga emocional muito forte das pessoas e muitas das vezes, assim, são acometidos, né, de depressão, uma série de coisas. Então como é que isso é trabalhado entre vocês para que vocês possam suportar essa demanda? Quando a gente percebe que um paciente ele fala, né, sobre a questão da tentativa, dos pensamentos de suicídio, de acordo com o Código de Ética, nós precisamos falar com alguém da família. A gente não pode ficar com isso sozinho. E esse paciente ele precisa saber disso. Porque é algo muito grave, é algo muito sério e a partir do momento que ele fala, ele pode realmente fazer. A gente tem grupos entre a gente em que a gente faz estudo de caso. A gente também precisa estar em terapia, justamente porque nós temos as nossas questões pessoais e temos também essas questões dos pacientes, que muitas vezes a gente não consegue alcançar, porque a gente também tem um limite profissional. Sim. E às vezes lidar com esse limite também é um complicador. Então a gente tem as ferramentas e precisa buscar essas ferramentas para que a gente também tente manter a nossa saúde mental, para que a gente possa cuidar do outro. Bem, vocês deram uma aula aqui, né, cara? Assim, eu não sei se eu consegui abordar tudo, se vocês têm alguma questão que eu não foi colocada aqui, que vocês de repente desejem estar externando, mas assim, eu julgo muito esclarecedor, assim, eu sou muito grato a vocês poderem, às vezes as pessoas são preparadas para poder lidar com muita coisa, mas não gostam de ficar na frente das câmeras, né? E a gente agradece porque vocês estão aqui, né, superando até às vezes uma timidez para poder estar levando essa informação para as pessoas. E a gente agradece a vocês por esse espaço, por o tempo de vocês. Ficou alguma coisa que vocês acham que precisa? Eu posso falar, por exemplo, a questão da cor, né? Que as pessoas têm muita curiosidade porque Setembro Amarelo. A gente sempre usa as cores para chamar a atenção para o tema. Então, assim, quando a pessoa escuta Outubro Rosa, aí lembra da fitinha, lembra porque o tema. Novembro Azul. No caso do Setembro Amarelo, o setembro é porque o dia 10 é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E no caso da cor amarela, em 94, um jovem americano acabou cometendo suicídio usando carro amarelo. E durante o funeral, os familiares e amigos distribuíram cartõezinhos com mensagens incentivando a vida, incentivando aquelas pessoas que também estavam passando por problemas parecidos com deles de desespero. E isso acabou se espalhando pelo mundo. Isso é uma dúvida que de vez em quando surge, assim, porquê da cor e porquê do mês. Só uma curiosidade mesmo. E acima de tudo também, talvez não tenha nada a ver, mas
A luz amarela também é um alerta, né? É aquela luz que você falou, opa, acendeu a luz amarela. A gente tem essa e essa é uma luz que não pode deixar chegar no vermelho jamais, né? Márcia, Cíntia, pô, eu queria muito agradecer vocês deram uma aula. Assim, eu acho que eu tenho certeza que quem assistiu aí essa conversa pôde entender e abrir a cabeça para esse grande problema, tá? Cíntia, obrigado. Obrigada. Márcia. Nós que agradecemos a oportunidade. Nós que agradecemos e a gente continua com a nossa programação, continua assistindo a gente. Muito obrigado. TV Interior, sua segunda casa é aqui. Pô, gente, muito obrigado. É o que eu falei, assim, deixa... Não, rapaz, vocês foram... Ah, assistir nada não. Minha mão, ninguém. Ah, minha não, velho, eu vou matar você. Tá gelando também. Pô, você, cara, o que eu tô te falando, assim, às vezes a pessoa fica, poxa, mas...